para os meus amados irmãos nessa noite sobre o poder eficaz de Deus na igreja. E não sei se vocês observaram, mas eu sou observador. Quando eu entro na igreja, eu sou observador. Não no lado ruim, que é observar a vida do irmão. Observa o que Deus está falando. Eu observei que Deus falou duas coisas que eu vou falar aqui. Deus falou de salvação no louvor e Deus falou de poder na boca da missionária e na boca do pastor. Então eu vou falar sobre salvação e sobre poder, ou inverter, o poder que opera a salvação. Então eu quero falar nessa noite sobre o poder eficaz. Observe essa palavra, eficaz, de Deus na igreja. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução. O Salmo 72, verso 11 diz assim, observe o que eu vou falar aqui. Salmo 72, verso 11, o salmista Davi, ele diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então Davi está inspirado pelo Espírito Santo, compondo um hino. Ele disse, uma coisa disse Deus, e duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto eu estudava essa palavra, eu estava vendo um sermão sobre esse assunto, e muito interessante, tudo debaixo do céu que tem determinado poder é delegado da parte de Deus. Os homens têm poder porque Deus deu. Jesus disse isso para Pilatos. Quando Pilatos falou para Jesus assim, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? E Jesus disse assim, poder nenhum você teria se do céu não fosse lhe dado. Então tudo que exerce domínio, que exerce governo, autoridade na terra, foi delegado da parte do Senhor. Até mesmo o poder do diabo de operar foi delegado por Deus. Ou seja, Deus é o supremo, soberano, e tudo está debaixo do seu poder. Então o Salmo 72, verso 11, diz que tudo pertence a Deus. E eu quero falar rapidamente 4 coisas aqui para a igreja. Primeiro, o poder de Deus na criação. Irmãos, quando a gente para meditar na pessoa do Senhor, seja Deus Pai, Deus Filho ou Espírito Santo, quando a gente para observar o ser de Deus, a gente tem que fazer uma análise geral do que Deus fez. Porque o que está escrito no texto, o que está escrito na Bíblia, é para nosso conhecimento. Deus não tem necessidade de se revelar. Nós temos necessidade de conhecer a Deus. Deus não tem necessidade de mostrar para ninguém aqui nessa noite que Ele é Deus. Nós que temos necessidade de conhecer quem Ele é. Então, eu aprendi a observar o agir de Deus em todos os aspectos da vida. Primeiro, observe o poder de Deus. Estou falando de poder. Poder, irmãos. Poder. Na criação, criou os céus e a terra, criou toda forma de vida e criou o homem pelo poder, pela sua vontade. Hebreus 11:3 diz que nós pela fé, é por isso que se tiver alguém aqui que não crê, esse poder não é eficaz na tua vida. Esse poder não tem operação na tua vida. O poder de Deus só opera na minha vida se eu crer, se eu tiver fé. Então Hebreus 11:3 diz que pela fé nós cremos que tudo que é visto foi feito daquilo que não é aparente. Ou seja, tudo que nós podemos tocar, a natureza, os animais, o mar, nós mesmos, foi feito daquilo que ninguém vê, de Deus. Então o poder de Deus na criação é evidente na nossa vida como nós cremos. Então é difícil às vezes a gente olha para o ímpio, para o mundano, para aquele que está no mundo, ele não teme a Deus, nem pode, não crê. Como é que ele vai temer um ser que ele não crê? Então nós temos que observar o poder de Deus na criação. Ou você acha que Gênesis 1 está lá à toa? Não, Gênesis 1 está lá detalhadamente escrito para a gente ver que o nosso Deus é poderoso na criação. Segundo, o poder de Deus na condução de Israel, tanto na instituição da nação, quanto na condução daquele povo. Foi Deus, pelo poder da sua mão, que instituiu Israel como semente dele na terra e conduziu Israel por toda a sua trajetória, até a vinda de Jesus, porque Jesus era israelita, era judeu, era hebreu. Então veja o poder de Deus na libertação, ao tirar o povo do Egito com o braço forte. Segundo, na formação da nação. Terceiro, no cumprimento das promessas. Irmãos, tudo que Deus prometeu para Israel, Ele cumpriu. E as coisas que Ele ainda não cumpriu, Ele há de cumprir. Então, o poder de Deus na libertação, Êxodo diz que Deus iria libertar Israel com grande poder. Então, Deus, Ele realmente quer que eu e você conheçamos Ele, não só como Deus misericordioso que salva e liberta, mas como Deus poderoso também.
É necessário, irmãos. É necessário. Vai ter momentos, o pastor está aqui com mais experiência que eu. E com certeza, teve momentos na vida do pastor. Eu uso o pastor como referência porque eu sou um jovem. O pastor tem mais bagagem que eu. Com certeza na vida dele, teve momentos que ele teve que se apegar ao poder de Deus. Ele teve que se lembrar do poder de Deus. Então vai ter momentos na minha vida e na tua vida, nessa caminhada, que a gente não vai poder abrir mão do poder de Deus. A gente vai ter que se lembrar que o nosso Deus é mais poderoso do que o nosso inimigo, que o nosso Deus é mais poderoso do que a doença, que o nosso Deus é mais poderoso do que a porta fechada, que o nosso Deus é mais poderoso do que a dificuldade, que o nosso Deus é mais poderoso do que o inimigo que arma o laço. Então, há necessidade de a gente conhecer o poder de Deus. E esse poder está na criação e está na condução do seu povo. Terceiro, o poder de Deus da salvação, irmãos. Foi pelo poder de Deus que Virgem Maria concebeu e deu à luz a Jesus. Foi pelo poder de Deus que Jesus morreu, porque Ele morreu exatamente da forma que estava profetizado. Ele morreu exatamente da forma que ele havia dito. Ele disse para Nicodemos: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a cobra no deserto. Só pelo poder de Deus isso poderia ter se cumprido. Então foi pelo poder de Deus que Jesus encarnou, foi pelo poder de Deus que Jesus morreu da maneira que deveria morrer, e foi pelo poder de Deus que Jesus ressuscitou. Tudo é feito debaixo dos céus pelo poder de Deus. É por isso que eu disse aqui que muita coisa aconteceu para você estar aqui. E eu quis falar para você nessa noite. Foi pelo poder de Deus que eu e você estamos aqui. Foi pelo poder de Deus que você decidiu vir, que Deus te deu ânimo para vir, que Deus te deu fé para vir, paciência para vir, porque para vir cultuar tem que ter paciência, irmão. Porque se você entrar na casa do Senhor sem paciência, tu não recebe nada. Tem que ser paciente. Você tem que ter paciência de sentar, ouvir Deus falar e glorificar o Senhor. E terceiro e quarto, que é o assunto que eu vou falar aqui, o poder de Deus, para a gente não ficar tão distante, o poder de Deus em nosso meio. A gente vê o poder de Deus na criação, vê o poder de Deus na condução do povo de Israel no deserto, em Canaã, derrotando os inimigos. Quem se lembra de Senaqueribe afrontando? Senaqueribe afrontando, dizendo: eu vou entrar em Jerusalém. E, meu Deus do céu, a Senaqueribe foi terrível. Ele falou assim: eu vou entrar em Jerusalém, e os moradores de Jerusalém vão ter que comer aquilo que você sabe que ninguém quer comer. E Deus falou assim: diz para Senaqueribe que em Jerusalém ele não entra, porque em Jerusalém tem um Deus. Ou seja, Deus colocou em prova o poder de Senaqueribe com o seu próprio poder. O poder de Deus na salvação e o poder de Deus na igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor no texto que nós lemos. Olha, vamos para o texto. Diz a palavra do Senhor, versículo 12, diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também operai a vossa salvação com temor e com tremor. O apóstolo Paulo aqui nesse texto aqui que nós lemos para os irmãos entenderem, ele não está tratando de nenhum problema doutrinário da igreja. Agora vamos trazer para o nosso momento aqui. O apóstolo Paulo não está combatendo nenhum problema doutrinário da igreja. O apóstolo Paulo está só exortando a igreja a continuar praticando aquilo que ele já estava praticando. Então nessa noite, o Senhor quer falar conosco o seguinte: você está fazendo certo? Você está fazendo o correto? Você está praticando as boas obras? Continua. Persevera. Você está sendo fiel? Continua. Você está sendo justo? Continua. Você está sendo obediente? Continua. O apóstolo Paulo está dizendo: da mesma maneira que vocês obedeceram a palavra quando eu estava no vosso meio, obedeça também agora que eu estou ausente e preso. Então sempre Deus vai falar isso conosco. Perseverar naquilo que nós aprendemos. Ninguém é salvo pela pregação do Evangelho ouvindo mentira. O nosso irmão falou ali. Nós somos salvos ouvindo a verdade. Então a verdade que me salva no primeiro dia que eu ouvi é a verdade que vai me capacitar para ser salvo até o último dia. Aleluia, Jesus. Então, em primeiro lugar, o assunto da carta de Paulo era mostrar para a igreja que tinha uma necessidade da igreja continuar na palavra. E o apóstolo Paulo faz a menção do poder de Deus, que é o que capacita a igreja a continuar. É muito triste, irmãos, é muito triste eu falar isso. Mas tenho que falar aqui por causa do contexto da mensagem. É muito triste você olhar para pessoas que estavam com você na caminhada, pessoas que pregaram o evangelho para você, pessoas que eram exemplo para você e hoje não estão mais. Pessoas que são bênção, mas não estão mais na casa do Senhor.
E eu quero dizer, independente de qual seja o motivo de certos homens e mulheres não estão na casa do Senhor, o principal motivo foi falta de poder, irmão. Porque o que sustenta a crente, o pastor estava cantando aqui, tem que ter poder, tem que ter autoridade, tem que ter o óleo. O que me sustenta no altar, o que me sustenta na presença é o poder de Deus. Eu, sem poder de Deus, eu sou fraco, falho, sou alvo do inimigo. Agora, eu posso continuar sendo fraco, falho e posso continuar sendo alvo, mas se eu tiver o poder de Deus na minha vida, eu vou prevalecer. Aleluia, Jesus. Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele agradece a igreja pelo trabalho da igreja, e nessa noite, eu sempre vi Paulo como um exemplo de Cristo, porque Paulo sempre agradecia a igreja, sempre reconhecia o papel da igreja, sempre elogiava a igreja quando tinha que elogiar. E Paulo representava Jesus. Jesus é assim, irmãos. Jesus sempre nos elogia quando tem que nos elogiar. Jesus sempre nos motiva quando tem que nos motivar, mas também exige de nós uma conduta que agrade a Ele. Então, em primeiro lugar, Paulo agradeceu a igreja. Segundo ponto, Paulo mostrou para a igreja qual era a circunstância que a gente estava enfrentando. E terceiro, Paulo exortou a igreja. E essa aqui é a ferramenta nossa, irmãos. É a ferramenta nossa. Paulo exortou a igreja a perseverar no amor, na humildade e na santidade. A vida cristã é um conjunto de práticas. A vida cristã é um conjunto de práticas. Não tem como eu ser crente somente fazendo determinadas coisas. Eu tenho que fazer todas as coisas. E é pelo poder de Deus que eu consigo fazer essas coisas. Se não for o poder de Deus, eu não consigo amar o meu semelhante. Se não for pelo poder de Deus, eu não consigo amar o meu irmão porque ele tem defeitos. E se não for pelo poder de Deus, ele também não me ama, porque eu também sou falho. Se não for pelo poder de Deus, eu não consigo ser humilde, porque a minha carne é soberba e é orgulhosa. A minha carne, a sua carne, sempre vai dizer para você assim, você é bom. Nunca ela vai dizer que você é mau. Você só tem consciência que você é mau pela verdade da palavra. Aleluia, Jesus. É a verdade da palavra que revela pra gente o quão mal nós somos. Então é pelo poder de Deus que eu consigo amar, e Paulo está dizendo isso aqui. É pelo poder de Deus que eu consigo ser humilde, e é pelo poder de Deus que eu consigo ser santo. Então não tem como tirar da vida do crente o poder, irmão. Se tirar do crente o poder, o crente não é mais nada. É por isso que tem um corinho pentecostal que diz assim, tire tudo de nós, mas não tire o poder de Deus da nossa vida. Aleluia. Tire tudo de nós. Tire o templo, tire o luxo, tire as grandes confraternizações, tire até a nossa reputação, mas não tire o poder de Deus da nossa vida. Não tire a intimidade de Deus da nossa vida. Tira tudo de mim. Mas não tire o poder de Deus da minha vida, porque o poder é que opera em nós. Olha o que diz o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Irmãos, eu fiquei aqui estudando, a palavra opera, no grego, é energeu, que é a palavra energia do nosso português. Sem energia nada funciona. Sem energia o motor do carro não funciona, a geladeira não funciona, sem energia elétrica a gente não consegue ligar o ar-condicionado, o ventilador, sem energia nada funciona. Por quê? A energia que comanda tudo, e a energia é o poder de Deus na nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte no versículo 13, porque Deus é o que opera a energia, tanto querer quanto efetuar. E eu aprendi que se eu estou me alegrando em Deus, é porque Deus está operando em minha alegria. Se eu estou me regozijando em Deus, é porque Deus está operando em mim um regozijo. Se eu, irmãos, olha só que coisa tremenda. Isso aqui é um tapa na cara de Satanás. Se eu louvo a Deus, mesmo na tribulação, é porque Deus está operando em mim o seu perfeito louvor. Se eu consigo dar um glória a Deus, mesmo no caos, isso é a prova viva que Deus está na minha vida operando com o seu poder. Se eu consigo pregar o evangelho para alguém e dizer o seguinte, Deus vai te honrar, mesmo eu estando sendo provado, é porque Deus está operando em mim o seu poder, irmãos. Então Paulo está dizendo assim, é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Ou seja, é Deus que te motiva a fazer e é Deus que te honra depois de tudo ter feito. Tudo vem de Deus, irmão. Tudo é graça. Então isso não nos dá direito, entrando aqui agora na parte da doutrina,
de nos achar que nós somos alguma coisa. Não, nós não somos nada. Tudo que somos foi Deus que nos constituiu. Se eu sou pregador, foi Deus que me constituiu ser pregador. A minha parte no processo é somente confiar e ser fiel. Aleluia. Então Paulo está agradecendo a igreja, Paulo está dizendo qual é o contexto da igreja, e Paulo está exortando a igreja a perseverar no amor, na humildade e na santidade. Com qual objetivo? Aqui agora para você glorificar a Deus. Qual é o objetivo de amar? Qual é o objetivo de ser humilde? E qual é o objetivo de ser santo? Salvação. Salvação. Glória. O objetivo de eu amar é a marca do cristianismo, o amor. O islamismo mata. Para eles, a morte é dádiva. E a recompensa daqueles que promovem essa prática, dos shahid, é, matando um judeu, ele ganha prêmio. Não, o evangelho é o seguinte: você tem que amar o seu irmão como prova que você é crente, como prova que você é cristão. A marca do cristianismo é o amor. Para quê? Para que ser humilde? Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde é, mesmo sendo rico, você reconhecer que você não é nada sem Deus. Aleluia. E qual o objetivo da santidade? Salvação. Então Paulo está dizendo o seguinte. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque Deus é o que opera em vós o querer efetuar, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Ou seja, todo o processo da salvação na nossa vida é operado na nossa conduta. Todo o processo de salvação que Deus tem na minha vida é operado por meio da minha conduta. E a minha conduta só vai agradar a Deus se for pelo viés do seu poder. Eu só vou conseguir ser crente fiel, só vou conseguir ser crente honesto, só vou conseguir ser crente humilde, só vou conseguir ser um crente verdadeiro se o poder de Deus na minha vida for eficaz. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte: para Deus ter o seu poder eficaz na minha vida, eu tenho que me esforçar em praticar as obras do Senhor. Aleluia. O esforço vem de mim. Só que eu comecei dizendo o seguinte: o esforço vem de mim. Mas o que está promovendo esse esforço não é a minha carne, é o poder de Deus na minha vida. Então Deus é o que salva, capacita e usa. Tem muitos irmãos nossos, até no nosso meio, e até eu já vivi isso, que muda a ordem dos fatores. Primeiro quer que Deus use, antes de primeiro ser salvo, antes de primeiro ser capacitado. A ordem correta é: Deus te salva. Depois que te salvou, Deus te capacita. Depois que te capacitou, Deus começa a te usar. Ele te salva daquela vida que você vivia, te salva das trevas, te salva do pecado, te salva da mão do teu opressor, da mão de Faraó, te salvou, te capacita ao longo das experiências, ao longo dos fracassos, ao longo das provas, dos ventos, depois começa a te usar com autoridade e com poder. Então é assim na nossa vida. Deus quer nos salvar, para aquele que ainda não tem aliança. Deus quer nos capacitar e Deus quer nos usar. Para quê? Para salvação. Para você ser salvo e ganhar almas para o reino. Em 1 Timóteo 4,15, Paulo disse para Timóteo. Paulo disse o seguinte para Timóteo: Timóteo, persevere em ler. Olha só que conselho tremendo. Persevere em ler. Tem crente que não quer ler. Não tem como. Persevere em ler. Pratica a doutrina. Aí Paulo dá a recompensa para Timóteo. Se tu ler a parte teórica e se tu praticar a doutrina, a parte prática, você vai salvar você e aqueles que te ouvem. Aleluia, Jesus. Então nessa noite você está ouvindo. Amanhã é você que está pregando para outros ouvirem. Glória a Deus. Nessa noite você está ouvindo. Amanhã, talvez amanhã mesmo, Deus coloque uma hora para você pregar do seu jeitinho, da forma que Deus te usa. Glória a Deus. Aleluia. Então se a gente ler teoria e colocar a doutrina em prática, a prática da vida cristã, nós estamos aptos para ser salvos e para salvar as vidas. Aleluia. Não é nada complexo, não. É extraordinário, não é coisa simples de Deus. A mensagem que você escuta hoje, você absorve, você se convence que ela é melhor para a sua vida, você pratica e aí você é capacitado por Deus para salvar almas, para salvar vidas. E terceiro, já partimos para a conclusão, a igreja é a luz do mundo, irmãos. Olha o que diz o versículo 15, eu amo esse versículo.
para que sejais irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. E aqui eu aprendi, eu já sabia um pouco sobre isso, mas hoje eu reforcei esse conhecimento. Quando Paulo diz irrepreensíveis, é a tua conduta com o mundo. Você tem que ser irrepreensível com o mundo. O mundo tem que olhar para você e ver você irrepreensível. Quando Paulo diz sincero, ele fala de você com você mesmo. Você tem que ser sincero com você mesmo. Reconhecer teus erros, reconhecer teu pecado, reconhecer tuas fraquezas, não ir aonde você não alcança, não colocar a mão onde você não vai conseguir honrar, não falar aquilo que você não vai poder cumprir. Isso é sinceridade. E terceiro, inculpável. Ninguém pode te culpar diante de Deus. Irrepreensível para com o mundo, sincero para consigo mesmo e inculpável para com Deus. Aleluia. Deus exige essas três coisas de nós. Deus quer que você seja exemplo para o mundo. Deus quer que você seja sincero com você mesmo, porque o crente que não é sincero faz igual Davi fez, esconde. Até o profeta ir lá e falar assim, você é culpado. Aí quando o profeta foi lá e falou assim, pequei contra Deus, ele só foi sincero quando Deus colocou diante dele o seu erro. Aleluia, Jesus. E ele era homem segundo o coração de Deus. Acã só confessou o pecado que ele tinha cometido quando Josué, pela sorte, sorteou a tribo, sorteou a família, sorteou a casa, sorteou ele. Quando ele foi pego com a boca na botija, ele falou assim, pequei contra o Senhor. Aí era tarde. Ele teria que ter sido sincero com Deus lá atrás. Então Deus exige de nós sinceridade conosco. E terceiro, inculpável. Nada pode nos culpar diante de Deus. E aqui vai um grande detalhe. Nada nos culpa, sabe por causa de quê? Não é por causa das nossas boas obras, é por causa da justiça do Cordeiro na nossa vida. Porque Satanás todo dia tem uma relação de pecado para apresentar para Deus contra a nossa vida. Só que todas as relações que Satanás mostra diante do Senhor, Jesus mostra suas mãos furadas, seu lado transpassado, sua fronte furada e fala assim, eu sofri por ele. Eu sofri por ela, então eu justifico ele pela fé. Ele crê no meu sacrifício, ele crê na minha palavra, ele anda na minha doutrina, eu justifico ele. Então nós somos a luz do mundo. Jesus falou que os seus discípulos eram a luz do mundo. Jesus falou que João Batista era a luz do mundo. Jesus falou que ele era a luz do mundo. Jesus falou que seu discípulo é a luz do mundo, Mateus 5,14. Jesus falou que João Batista era a luz do mundo, João 5,35. E Jesus falou que ele próprio era a luz do mundo, João 8,12. E Jesus fala que nós somos a luz do mundo em Filipenses 2,15. Diz aqui a palavra do Senhor, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. Observe que Paulo deixa bem clara a realidade. Olha, vocês vão ser filhos de Deus, vocês vão ser santos no meio de gente ruim, no meio de gente perversa, no meio da corrupção, no meio da perversidade. Aleluia. O que significa isso? Que vocês vão conseguir pelo poder de Deus. Primeiro Paulo estabelece o meio pela qual eles iriam conseguir, depois Paulo apresenta um cenário. Primeiro Paulo mostra, é o poder de Deus que vai fazer na vida de vocês. E qual é o cenário? Corrupção e perversidade. Corrupção e perversidade. Já partindo aqui para o final, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. E aqui eu fiquei maravilhado, porque essa palavra astros, que Paulo diz que nós vamos ser, é a mesma palavra que a Bíblia usa para o sol e a lua. Olha que coisa linda da parte do Senhor. Deus está nos comparando com o sol e com a lua? Não. Mas Deus está falando que a mesma função que o sol e a lua têm na terra, o crente também tem. Olha o que me diz o versículo 15, a parte B. Entre as quais resplandeceis como astros no mundo. É a mesma palavra que está lá em Gênesis 1,14, que diz que Deus colocou luminares de dia e de noite, o sol e a lua. É a mesma função. O sol ilumina o dia, 12 horas, a lua ilumina a noite, 12 horas, para que a terra não tenha trevas absoluta. O crente no ambiente é para que as trevas não tenham comando absoluto, para que elas não dominem 100%. Observe que o fato de eu estar num ambiente corrompido não faz o ambiente ser santo. Mas eu sou uma resistência de Deus naquele ambiente. Satanás já não tem mais o 100% do controle daquele lugar enquanto eu tiver. Assim é a sua vida. Então, o propósito de Deus na minha vida
primeiro, me salvar. Segundo, me capacitar. Terceiro, me usar. De tal maneira, de que onde eu entrar, Jesus entrou primeiro na minha frente, e eu entrando com Jesus, eu sou a autoridade daquele ambiente. Isso é difícil de acreditar, é difícil de processar na mente, mas é o que acontece. É o que acontece. Você vê vários testemunhos aí, é claro que muitas vezes até nem é verdade, mas tem alguns que são verdadeiros, de pessoas que Deus tem chamado na vida dele, que ele entra dentro de um centro espírita, ele entra dentro de um centro de candomblé, e ali não consegue acontecer nada ali, enquanto aquela pessoa não sai. Porque na vida dele é a luz do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, o propósito do poder de Deus na vida de vocês é fazer vocês amar, é fazer vocês ser humilde e é fazer vocês ser santo. Para quê? Para que no meio da geração corrompida, no meio da geração perversa, vocês resplandeçam como lastros no mundo. Vocês exerçam o papel de Jesus. Meu Deus do céu. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e ele vos fará saber as minhas palavras. Aí Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Aí antes de Jesus subir, o Espírito Santo desceu, diz assim, quando descer sobre vós, Atos 1, versículo 8, quando descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, aí vocês estão consagrados, aí vocês estão ungidos, aí vocês estão capacitados para ser minha testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e por onde vocês forem. Tudo isso pelo viés do poder. Eu comecei falando de poder e vou terminar falando de poder. O poder de Deus para me fazer amar, o poder de Deus para me fazer ser uma pessoa humilde, o poder de Deus para me fazer ser santo, o poder de Deus para me fazer resplandecer. O poder de Deus para fazer eu resplandecer. Resplandecer para o meu irmão ver? É claro que não. Resplandecer para o meu inimigo ver? É claro que não. Resplandecer para o caluniador e invejoso fofoqueiro ver? Não. Resplandecer para as trevas ver que eu sou filho do reino, que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro dos céus. Tudo isso resulta no final da salvação. Então nessa noite, irmãos, vocês precisam de poder. Nós precisamos de poder. Mas não é poder para fazer prodígios e sinais, não. É poder para praticar a doutrina. Aleluia. Irmãos, fechei a Bíblia aqui, estou encerrando. Infelizmente, nós somos tendenciosos a buscar poder para executar aquilo que nos agrada. Buscar poder para realizar coisas na nossa vida. Infelizmente, não é para isso que serve o poder de Deus. Não é para isso que serve o poder de Deus. O poder do dinheiro realiza sonhos. O poder da influência política realiza sonhos. O poder da influência social realiza sonhos. O poder de Deus não. O poder de Deus realiza a obra. Glória a Deus. O poder de Deus não é para realizar meus sonhos. O poder de Deus é para realizar a sua obra na minha vida, na minha casa, na minha família e na vida de tantos outros. Então, Deus me chama aqui nessa noite, te chama aqui nessa noite, hoje é culto de libertação, para nos oferecer o seu poder, para nos fazer amar, nos fazer ser humilde, nos fazer ser santo e nos fazer resplandecer. Para te ajudar você a amar e se parecer com Cristo. Para te ajudar você a ser humilde até o ponto de ser um rei e Deus ser feito servo. No capítulo 2, versículo 12, nós lemos. No versículo 5 ao 11, Paulo está desenvolvendo a cristologia de Cristo. Sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou e deu o sobrenome que está acima de todo nome. Então, Paulo está usando o exemplo de Cristo. O exemplo que eu estou usando aqui é o de Cristo, irmão. Cristo amou, Cristo foi humilde e Cristo era santo pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus. Diz a palavra do Senhor que assim que ele saiu do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista pelo Espírito Santo, o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que a capacitação que Jesus recebeu no Jordão foi para preparar ele para o deserto. Meu Deus. A capacitação que Jesus recebeu dentro das águas cristalinas do Jordão e o Espírito Santo desceu foi para uma finalidade: capacitar ele para vencer Satanás no deserto. Então a vida do crente é assim: eu me capacito, eu busco poder para vencer.
para não ser um crente derrotado, para não ser um crente murmurador, para não ser um crente invejoso, para não ser um crente que mais fala ruim do que fala coisas boas, para não ser um crente de cabeça baixa. Não, um crente de cabeça erguida, um crente que profetiza coisas boas, um crente que tem autoridade para profetizar na vida de alguém que está vivendo o caos. Tudo isso é pelo poder. Se coloque de pé nessa noite. Glória.